Questão de número 21. Com relação ao direito administrativo, julgue o item seguinte. Somente por decreto específico poderá ser criada a autarquia. Aqui nós já estamos diante de um erro. E autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar definir as áreas de atuação. Gente, nós estamos tratando aqui da redação do artigo 37, em inciso 19 da Constituição Federal. Só que essas matérias que nós estamos falando, que envolve a criação das entidades da administração indireta, são matérias de reserva legal. Ou seja, atenção, nós temos as autarquias e as autarquias, elas são criadas por lei. Caso exista uma pergunta sobre a característica dessa lei, essa lei será chamada assim, uma lei específica. O que quer dizer lei específica? Que eu não posso tratar de nenhuma outra temática no desenrolar daquela lei, tá certo? Então ela precisa ser específica e esta lei, ela é uma lei ordinária. Alan, como é que eu vou saber se é ordinária ou complementar? Para ser complementar precisa estar expresso. Todas as vezes que não tiver expresso será uma lei ordinária, tá certo? Continuando aí, quando a gente raciocina as fundações públicas, quando a gente raciocina as empresas públicas e quando a gente pensa ainda nas sociedades de economia mista, nós temos que elas são autorizadas por lei. Neste caso, você deve fazer a seguinte observação no seu caderno. Colocar um asterisco nas fundações públicas. Eu explico por que já já. Autorizadas por lei. Caso lhe pergunte, essa lei será o quê? A mesma coisa. Será uma lei específica. E além de específica, esta lei é uma lei ordinária. Lembrando que nestes casos a criação não é por esta lei. A criação efetivamente se dá quando se efetua o registro dos atos constitutivos. Então precisa do registro dos atos constitutivos. Qual é a grande questão em relação à fundação? São 3 peculiaridades. Quando nós falamos das fundações públicas, o entendimento que você precisa ter é que nós temos fundações que são criadas por lei e nós temos fundações que são autorizadas por lei. Alan, como é que eu vou saber? Se nada for dito, elas são autorizadas, como menciona a questão. Tá certo a questão, nesse prisma, nesse viés. As que são criadas por lei, elas recebem um nome especial. Elas são chamadas de fundações autárquicas, porque, em verdade, elas se enquadram como tipos de autarquias. Podem ser também chamadas de autarquias fundacionais ou fundações públicas de direito público, tá certo? Essas aqui são fundações públicas, só que de direito privado, justamente por serem autorizadas por lei. O detalhe ainda importante se relaciona às áreas de atuação de uma fundação. Ou seja, as fundações, elas não podem ter jamais fins lucrativos. As áreas de atuação de uma fundação, elas são definidas, caneta brega, elas são definidas em lei complementar. Elas são definidas em lei complementar. Fator aí bastante importante, fator significativo aí no viés, no cenário envolvendo a organização da administração pública. Então vamos lá.
Somente por decreto já está errado, porque aqui nós estamos diante de uma matéria de reserva legal. O que isso quer dizer? Reserva legal, o princípio da reserva legal quer dizer que determinada matéria só pode ser tratada por lei, tá certo? Então, poderá ser criada autarquia autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Em verdade, é tudo por lei específica e não por decreto específico. Então, a lei específica, ela serve para criar autarquia. No entanto, no caso de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, é autorização. Cabendo à lei complementar definir as áreas de atuação especificamente das fundações. Tá certo? Então a questão de número 21, por falar decreto, é uma questão errada.